Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículos de 2 a 15. João, capítulo 15, versículos de 12 até o versículo 15. Vamos ficar de pé, embora apenas 3 versículos, em reverência à palavra de Deus, que diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu mestre, o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém. Podeis sentar. Na realidade, hoje, todos os textos falam de amor. E falam de que nós devemos amar uns aos outros. A palavra amor, ela é muito fácil de ser pronunciada, mas de praticar é muito difícil, porque requer uma ação. Na realidade, amor não é uma emoção como muitos pensam, mas para o crente, para o servo de Deus, aquele que é escolhido por Deus, que é o único capaz de ter o verdadeiro amor, porque o amor vem de Deus, e aquele que não tem Deus não tem amor. O amor é uma ação transformadora influenciada pelo Espírito, mediante a qual o indivíduo sente ser natural de servir ao próximo. Então, veja que a palavra amor está em todos os textos que nós lemos voltada para o outro. Existem várias definições de amor. Amor de Deus para com o homem, amor de um homem para com uma mulher, amor de um homem em relação ao seu fraterno, à humanidade, amor de uma mãe para com o seu filho. Mas, na realidade, nós vemos que a expressão máxima do amor é o amor de Deus, porque às vezes a gente confunde Deus com amor. O que é amor é Deus, Deus é amor. Deus, Ele mesmo, personificou o amor nele mesmo. Quando Ele diz, eu sou o amor, então o amor é Deus. E, na realidade, das formas de amor, a forma que eu acho mais parecida, não é o que eu acho, é que na realidade é a mais parecida do amor de Deus para com os seus filhos, é o amor de uma mulher para com o seu filho, para com os seus filhos. Hoje, por exemplo, é o Dia das Mães, e nós queremos homenagear, então, todas as mães se sintam realmente homenageadas, porque realmente elas merecem. E as mães têm essa forma de amor que se assemelha ao amor de Deus. Assim como Deus, Ele é capaz de dar a sua vida, aliás, Ele deu a sua vida para nos salvar, a mãe, ela sem hesitar, ela é capaz de dar a sua vida para salvar a vida do seu filho. E ela demonstra tudo isso durante todo o período que ela passa. Desde o momento que ela engravida, ela passa 9 meses com o concepto no seu ventre, e ela ali faz um grande esforço para o manter vivo, porque exatamente o seu corpo, muitas pessoas não sabem, mas o seu corpo sofre várias transformações,
tanto em relação aos hormônios, como em relação ao psíquico, como em relação à alteração de taxas de glicemia e pressão arterial. Então, tudo isso é alterado. E ela ali sofre toda essa transformação para manter o concepto. Na hora do parto, ou ela sofre uma cirurgia para ter o filho, ou ela tem normal. Se ela tem normal, nós já presenciamos o sofrimento de uma mãe ao ter um filho. Inclusive, existe um escritor, um obstetra muito famoso que diz, nesse momento do parto, que a mãe dá à luz, ela passa, quando o concepto é liberado do claustro materno, ela passa por um período de euforia compensadora, exatamente porque ela muito sofreu. Mas se você pensa que o seu sofrimento acabou aí, não é verdade, porque aí ela vai passar noites e noites a fio acordada para amamentar aquele filho, para cuidar da saúde daquele filho, para se preocupar, para dar o medicamento, ver se o menino está bem, mesmo que ele esteja dormindo tranquilamente, várias vezes ela acorda durante a noite para ver se o sono dele está tranquilo, para ver se ele está vivo, para ver se não aconteceu alguma coisa de mal a ele. E tudo isso ela faz pelo grande amor que ela tem ao seu filho. E isso não para por aí. Depois que o filho já é grande, ela não consegue dormir enquanto o filho não chega em casa. Ela fica observando se ele não chegou, se chegou. Depois que ela vê que o filho chega, que entra no seu quarto, é que ela, enfim, vai repousar. E no outro dia começa todo o sofrimento de novo. E a mãe, ela faz tudo isso sem praticamente nada em troca. A única coisa que ela pede em troca do filho é a obediência. Que ele seja obediente. Agora me dirijo aos filhos. Que os filhos sejam obedientes às vossas mães. Obedeçam às vossas mães enquanto há tempo. Porque vai chegar o dia que sua mãe não vai estar mais viva e você vai dizer: eu poderia ter obedecido mais à minha mãe. Eu poderia ter sido mais obediente. Porque a partir do momento que o filho desobedece à mãe, é neste momento que o pecado entra. Que as coisas se degeneram. E isso aconteceu exatamente quando Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão, o primeiro homem, para ele era como um filho, mas aquele filho o desobedeceu. Quando ele desobedeceu, quando ele transgrediu a ordem, a lei de Deus, o pecado entrou no mundo. Então tudo que é de ruim, que está no mundo hoje, entrou graças ao pecado da transgressão do primeiro homem. Que você pode enumerar, não importa qual pecado: dor, sofrimento, angústia, cansaço, fome, miséria, guerra, aborto, morte. A lista é infinita. É infinita. E tudo isso aconteceu porque o homem desobedeceu ao seu pai, aquele a quem o gerou. Mas Deus, como ele diz aqui na palavra dele, ele tem tanto amor, é tão misericordioso, que ele elaborou um plano para tirar o homem dessa condição de pecado. Então, Deus enviou Jesus Cristo, enviou o segundo Adão. O primeiro homem foi criado, o segundo enviado. Então, Jesus Cristo, praticamente durante 30 anos que ele passou, a Bíblia quase não se sabe da vida dele. Mas, quando ele completou os 30 anos, então ele foi preparado para desenvolver este ministério. E este ministério que Jesus Cristo desenvolveu se deu em 3 etapas. A primeira etapa
João Batista, quando divulgou a palavra de Deus, divulgou a vinda do Messias no deserto. E muitas pessoas iam ali e ouviam o que João Batista tinha a dizer. Muitas pessoas, inclusive, dizem que quando falam e não são escutadas, dizem, eu sou como João Batista que fala no deserto. Mas João Batista falava, mas todas as nações foram ouvi-lo. Todas as nações, todos os países vizinhos foram atraídos pela palavra de Deus. A segunda etapa foi exatamente o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio de Nazaré, exatamente até o Rio Jordão, e ele para ser batizado exatamente por João Batista. A priori, João Batista não queria batizar, porque ele disse, eu não sou digno, mesmo de desatar as correias das tuas sandálias. Mas Jesus Cristo pediu que ele fosse batizado e ele reconheceu, através do Espírito Santo, que teria que batizar Jesus Cristo. Depois do batismo, Jesus Cristo foi para a sua última etapa de preparação para o seu ministério. Ele foi guiado. O livro de Marcos diz que ele foi impelido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali talvez o apóstolo Marco tenha usado o verbo impelido, que é o mesmo verbo chamado coagido, porque o primeiro Adão, ele estava numa situação boa, ele estava num paraíso, ele morava num jardim, e mesmo assim, ele caiu na tentação, transgrediu a lei de Deus. Agora, Deus disse, esse segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele vai ser submetido a uma situação muito mais difícil, porque ele agora vai para um deserto árido, ele vai ser tentado diretamente para o diabo durante vários e vários dias. Mas Jesus Cristo venceu a morte, venceu as tentações, e ele diz, vocês serão capazes de vencer também. E graças a Jesus Cristo ter vencido, Jesus Cristo nos deu a salvação. E agora, Jesus Cristo estava pronto. E ele desenvolveu o seu ministério durante 3 anos. Até o momento em que ele foi crucificado. E exatamente o que diz o texto. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Não existe maior amor do que dar a vida como eu dei pelos meus amigos. Quem são meus amigos? Meus amigos são todos aqueles que me obedecem. Mais uma vez a palavra obedecer. Meus amigos são aqueles que me obedecem. Então, nós vemos aqui que é importante obedecer a Jesus Cristo. E qual é essa obediência que nós devemos fazer? Qual é a obediência? A obediência que está lá no começo do versículo. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Amar o próximo é difícil. Não é fácil. Jesus Cristo aqui, ele não está dizendo que nós devemos amar somente os nossos amigos. Que nós não devemos amar somente o meu irmão. Amar o meu irmão na carne. Amar a minha mãe. Amar o meu pai. Amar a quem me ama. Mas nós devemos amar mesmo os nossos inimigos. Não importa quem é a pessoa. O importante é amar. Porque, por exemplo, a palavra de Deus diz que mesmo os maus, os perversos, eles amam os seus. O perverso ama o seu pai. O perverso ama a sua mãe. O perverso ama os seus irmãos. Se nós amarmos somente esses, os nossos irmãos na carne, os nossos pais, então qual é a nossa diferença de sermos filhos de Deus, de termos o amor de Deus, de sermos regenerados por Deus? Qual é a diferença?
Nesse caso, não teríamos nenhuma diferença do homem mau, do homem perverso. É por isso que nós devemos amar uns aos outros como Deus os amou. E existe, inclusive, uma parábola que chama bem a atenção, que Jesus Cristo citou esta parábola unicamente para mostrar quem é o meu próximo. Ali no caso da parábola do bom samaritano, o próximo era exatamente uma pessoa totalmente desconhecida. Ele podia ser até um malfeitor, o texto não diz. Diz que era só uma pessoa que foi roubado e foi deixado semi-morto ou quase morto no meio do caminho, ensanguentado, praticamente morto. Não diz se esse homem era um homem de boa índole, se era um homem bom, se era um homem mau, mas diz que era simplesmente uma pessoa que estava precisando de ajuda, que estava precisando da compaixão, da misericórdia de alguém. E ali, aquele homem, quando passou na beira do caminho, os outros dois, que eram de dentro da igreja, o levita e o sacerdote, eles não deram atenção àquele homem. Mas aquele samaritano, ele deu ouvido, ele foi ajudar. E a Bíblia diz que ele ajudou e amou com misericórdia, com compaixão. Ele curou as suas feridas com óleo, com azeite, com vinho, e o levou para uma hospedaria, e o pagou todas as despesas, e disse que na volta, se ele tivesse algum problema, pagaria o que fosse preciso. Então veja que o amor que Jesus exige de nós para com os outros é um amor igual ao amor que ele teve para conosco. É um amor igual ao amor que uma mãe tem para com o seu filho. É um amor que não mede esforços, não mede nenhuma condição de dificuldade em ajudar. Devemos simplesmente ajudar em nome de Deus, exatamente como foi dito aqui. O amor é uma ação transformadora, influenciada pelo Espírito Santo que age em nós. Somente tem amor aquele que tem Deus, aquele que é nascido de novo, aquele que Deus regenerou. Se alguém não tem amor, este não tem Deus. E devemos cultivar exatamente o amor, porque o amor é algo que se adquire através de um aprendizado. Hoje eu tenho algo aprendido, amanhã eu terei muito mais, e assim sucessivamente, até chegar o dia em que, imagino, que nós estaríamos numa escala muito elevada de aprendizado, de engrandecimento do amor de Deus em nós. E Jesus Cristo ainda vai mais longe e diz: se alguém, por exemplo, diz que ama a Deus, mas ele não ama ao seu irmão, mas ele não ama ao seu próximo, ele é mentiroso. Imagine você ser chamado por Jesus Cristo de mentiroso. Você dizer: eu amo Deus, eu amo. Mas você ser chamado por Deus de mentiroso. Não, você é um mentiroso. Por quê? O amor, ele é demonstrado através do amor ao próximo. O amor que eu tenho a Deus, o amor que eu digo que eu tenho, ele é provado mediante a capacidade que eu tenho de realmente saber que eu devo ajudar e tenho que ajudar o outro. Que eu tenho que me desarraigar, me desligar de tudo que é material, de tudo que é deste mundo, para servir. Porque se eu me prendo às coisas materiais e não uso a minha força, a minha energia em prol do próximo, então o amor que eu digo que eu tenho não é verdade.
Quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos à igreja, isso serve apenas para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, para que Deus nos ensine a amar o próximo. Se eu leio a Bíblia, se eu oro, se eu vou à igreja e não aprendo a amar o próximo, então disto nada está servindo. É inútil. A Bíblia diz, é inútil. Se eu, por exemplo, pegar todos os meus bens, distribuir para os pobres e entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor ao próximo, isso não me serve de nada. Isso é inútil. É sem significado. Na realidade, Deus, por exemplo, ele é a expressão máxima do amor. Deus, ele personificou para ele o amor. E como nós somos filhos de Deus, nós devemos refletir no mundo o amor de Deus. A Bíblia diz, vós sois o sal da terra. Se o sal é insípido, se o sal perdeu o seu sabor, jogue fora para ser pisado pelos homens, porque ele não serve de nada. Ele não dá mais sabor à comida. Ele não dá mais nenhum valor de gosto ao prato. Então ele jogue fora. E a Bíblia diz também, uma cidade situada em cima de uma montanha não pode ser escondida. Não se acende uma luz para se colocar debaixo do alqueire, mas acende-se uma luz para colocar no candelabro, e ela vai clarear toda a casa. E aquelas pessoas vão ver que realmente você é um servo de Deus. Você não precisa dizer que é um servo de Deus. Imagine você que depois de vários anos trabalhando numa empresa, vários anos estudando na universidade, vários anos frequentando uma escola, as pessoas digam, tu era crente? Não sabia. Quer dizer que durante todo esse tempo não teve nenhuma manifestação do amor de Deus. Não teve nenhuma ação, porque o amor é ação. O amor não é simplesmente uma palavra, é ação. Então, as pessoas devem, aliás, você tem a obrigação de ser luz, de clarear, de que as pessoas possam enxergar Jesus Cristo através de você. Porque Jesus Cristo não está fisicamente no meio nosso. Ele está espiritualmente, mas fisicamente ele não está. Porque ele deixou o Espírito Santo nos seus escolhidos, para que esses manifestem a ação de Jesus Cristo na terra. Também, Deus enviou o seu Filho, como nós dissemos, à terra. E da mesma maneira, nós temos a obrigação de amarmos uns aos outros. Exatamente porque essa ação de enviar o seu Filho cabe exatamente a resposta do amor uns aos outros. E aí, muitas vezes, os crentes tratam os outros com indiferença. Indiferença é você negar a existência. Você nega a existência, logo você não é obrigado a se comprometer. Você trata com indiferença aquele que você não quer ajudar. Então, logicamente, você nega, no seu coração, você não precisa ajudar, porque você tratou com indiferença. Então, aí, tratou com negligência. Aí é onde o crente não pode fugir à sua tarefa. Ver o pobre, o necessitado, como os textos aqui que foi lido diz, não é aceitável o crente, o servo de Deus, ver alguém passando por necessidade e
achar que aquilo é normal, achar que você não precisa fazer nada. Não, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que deixar a sua apatia de lado e procurar ajudar. Porque não é aceitável, Jesus Cristo mesmo disse, não é aceitável você ver algum irmão, e pode ser irmão da igreja, primeiramente falando, porque devemos ajudar primeiramente aqueles que estão ao nosso lado e depois todos os outros. Então, se você vê muitas pessoas com a mãozinha estirada, aquela pessoa muitas vezes está precisando de ajuda. Muitas vezes nós não damos porque nós tratamos com indiferença. Nós fingimos que não estamos enxergando. Porque nós sempre dizemos assim: outro vai ajudar. Outro vai ajudar. Outro vai estender a mão. Certa vez, isso aqui é só uma historinha, não aconteceu de verdade. Mas certa vez um pastor ia para a igreja e ele, durante o trajeto, ele viu um acidente. A meninazinha que ia no banco de trás, a mulher no banco da frente, junto com ele, a meninazinha disse: papai, pare o carro e vamos ajudar esse homem que ele precisa. E o pai disse: não, minha filha, vamos deixar que outro ajude, porque eu já estou atrasado. Eu tenho que chegar na escola dominical a tempo, porque hoje eu sou o pregador da escola dominical. Se eu for ajudar ele aqui, eu vou chegar atrasado na escola dominical. Eu vou chegar atrasado na igreja. E quando ele chegou no estacionamento, se levantou do carro, ajeitou o seu paletó, tirou as pregas, pegou a sua Bíblia muito bonita, em capa de couro, pegou na mão da sua mulher e ela disse: hoje você vai falar sobre o quê? Na escola dominical. Vou falar exatamente sobre a parábola do bom samaritano. Então, às vezes, o crente age assim, dessa maneira. Como se tudo que ocorresse ao nosso redor não fizesse parte da nossa vida. Como se a gente negligenciasse o que Deus diz que nós não devemos negligenciar. E para terminar, Deus, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós. E nós, é duro, mas a Bíblia aqui está dizendo, nós às vezes em algumas situações devemos dar até a nossa vida pelos outros, pelos irmãos. Nós devemos até dar a nossa vida uns pelos outros, como foi dito aqui na leitura do livro de 1 João. Então, a palavra de Deus é esta. Cada dia a gente deve se fortalecer. Somos fracos, realmente. O que nos fortalece é o Espírito Santo que está em nós. Devemos a cada dia pedir ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos dê força, que o Espírito Santo realmente possa agir em nós e que nós possamos agir de acordo com o Espírito Santo, que possamos ser verdadeiros imitadores de Jesus Cristo. Às vezes tem situações que é difícil, mas nós devemos estar a cada momento pensando em Jesus Cristo e pensando em obedecer a Jesus Cristo e a fazer a sua vontade. Lembre-se das diversas oportunidades que nós pecamos. Lembre-se das diversas oportunidades que nós temos para fazermos o bem e não fazemos. Lembre-se que a cada uma dessas situações, nós devemos sempre orarmos a Deus e dizer: Deus, fortalece-nos realmente, para que quando tu chegares, ou quando nós nos encontrarmos contigo, a nossa dívida não seja tão grande, para que realmente nós temos algo para agradar a Deus, porque a própria palavra de Deus diz que nós não devemos obedecer
aos instintos materiais, à carne, ao pecado, porque nós não somos devedores da carne para andarmos segundo a carne, mas nós vivemos pelo Espírito, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina e que nos orienta o que nós devemos fazer a cada momento. Amém.